Gênesis 41. Ó, o ar está meio quente aqui na frente está quente. Gênesis 41. Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 41. Pessoal, nós temos um mês todo, né? Desde o mês passado para cá, nós estamos falando da vida de José. José, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, se tornou escravo na terra do Egito, não se dobrou à prostituição, não se dobrou à corrupção financeira, foi jogado dentro de um presídio, não teve direito à justificativa, à defesa, em nenhuma das vezes. E o que chama a atenção, em tudo, a gente não vê na Bíblia José abrindo a sua boca para falar mal, para murmurar contra quem quer que seja. Menos ainda contra Deus. Nós vimos nas passagens anteriores de que em tudo José prosperava. Prosperou como escravo, prosperou como presidiário, até que teve um sonho faraó, um sonho duplo, e ninguém do seu reino conseguiu decifrar o sonho de faraó, e isso perturbava muito a faraó. Então, José foi colocado diante de faraó. E ele interpretou o sonho que as 7 vacas gordas, que eram engolidas pelas 7 magras, seriam 7 anos de caos. E as 7 gordas representavam 7 anos de fartura, contra o sonho de faraó. E o segundo sonho foi esse, de que as espigas gordas eram também engolidas pelas espigas erradas. E faraó ficou surpreso. Olha o que acontece aqui no versículo 32, perdão. O sonho foi duplicado 2 vezes a faraó. E por esta coisa é determinada de Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Pessoal, uma coisa interessante aqui. Realmente aqui foi Deus. Mas na maioria das passagens da Bíblia, do Velho Testamento, que se atribuía a Deus o sofrimento, na verdade não era Deus, era o diabo. Só que o povo de Deus, no Velho Testamento, não conhecia o capeta. O diabo ele só foi desmascarado quando Jesus veio à terra. Por isso que ele veio desfazer as obras de Satanás. Ele veio dizendo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele, porque o povo não tinha noção de que o mal vinha do diabo, porque até então atribuía mal a Deus. O duro que se passaram 2000 anos, e dentro das igrejas evangélicas, a gente ainda depara com pessoas atribuindo o mal que está sobre a sua vida a Deus, quando na verdade o mal é exclusivo de Satanás. Mas para quem José foi Deus, por quê? Porque Deus tinha falado com Abraão
tinha falado lá com seu bisavô que isso ia acontecer. Que ele ia deixar o povo escravo por um determinado tempo, na mão de uma nação estranha, para que todos vissem a glória de Deus. Todos. Então aqui não foi o diabo. Só que na maioria das passagens do Velho Testamento, o povo atribui a fome, a peste, a Deus, o próprio capeta, porque eles estavam em desobediência. E José, na passagem da Bíblia aqui, não havia nada que o condenasse ou que fizesse passar por que ele passou. Então José foi algo exclusivo de Deus. Sendo que, se há um mal hoje sobre nossas vidas, esse já não vem mais de Deus. Principalmente nos dias de hoje. O mal sempre veio e virá do inferno. Está claro isso aí? Está claro, né? Tem que estar mesmo. Aí vem ele diante de Faraó. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente, do que mesmo? E o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarda. O que chama a atenção aqui, a ousadia, a intrepidez de um presidiário diante da maior autoridade do Egito. Do Egito. Isso aqui me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão sofrendo porque, ao invés de elas expressarem o Deus que está na vida delas, o Deus que elas servem, elas são engolidas por aqueles que estão ao redor delas. E a gente vê aqui um presidiário, diante aí do presidente da República, diante do rei, chegar e falar o que tem que fazer. Você quer ser bem-sucedido? Então é esse caminho que você tem que trilhar. Aí chegam as pessoas nos dias de hoje. Ah, mas se eu falar de Jesus para o meu marido, ele é muito agressivo. Olha, não se mude. Você não vai estar agradando a Deus. José estava agradando a Deus. Ah, mas o meu irmão fala muito palavrão. Ah, se eu começar a falar de Jesus, meus amigos vão embora. Aí você vê que essa pessoa está longe de Deus. Ela está dentro da igreja. Só que Deus está lá em Marte. Vênus, Plutão, é até mais distante. Está bem longe. Por isso que a vida dela não anda. Porque todos nós temos oportunidade. Não importa. Eu falo até muito isso aqui segunda-feira, né, Eduardo? Está aí, né? Grau de escolaridade, não importa a idade, nós temos que falar da nossa fé. Nós precisamos falar do nosso Deus. Nós temos que chegar para as pessoas que estão sofrendo e anunciar que se elas não mudarem de vida, o bicho vai pegar mais ainda para o lado delas. Eu até falei isso aqui uns dias desses aí. Minha família conhecia muita gente rica quando eu era novo, garotão, adolescente, do jovenzinho. A gente ia em muitas festas. A gente ia em muitas festas, mais por causa dos meus pais, nem por mim mesmo. Eu não conhecia nem aquele povo. Meus pais que conheciam. Eu ia. Eles não iam, eu ia. Dava um convite lá, eu ia. E sempre tinha alguém que a gente conhecia. Às vezes eu ia aquela rapaziada de jogar bola, já chegava lá todo mundo na cerveja, todo mundo lá falando palavrão. Quando eu chegava, eu até falei esses dias aqui, eles paravam, vamos respeitar, porque ele é homem de Deus. Eu sabia quem era ele antes, eu posso dizer que hoje é um Deus na vida dele. Eu ficava surpreso com isso. Porque a tendência é de sermos o quê? Engolidos.
a tendência é de sermos engolidos. Mas quando há uma mudança verdadeira, podemos abrir a nossa pouca vontade que as pessoas vão ver Deus na nossa vida. Com José não foi diferente. Eu achava isso interessante. Eu achava isso interessante porque eu chegava, eles podiam continuar na dele. Eu não podia para ninguém parar de fazer nada. Vamos respeitar. Eu ouvia isso. Pode passar alguém da igreja aí e achar que ele está com a gente aqui. Eu chegava em casa até rindo. Eu não podia rir na hora, mas eu perdi a moral, né? Mas rindo, Jesus, muito obrigado. Porque eles mesmos falam que havia um antes e um depois. Eu tinha uma vida sem ti, eles estão vendo algo em mim hoje que não havia antes. E foi o que aconteceu com José, mesmo escravo, Potifar, viu que havia Deus na vida dele. Quem participou das pregações passadas, nós vivemos em cima disso. Ele foi para a masmorra, foi para o presídio, o capitão lá do presídio, o maioral, olhou para José e viu quem? Deus. E está aqui agora um presidiário, diante da maior autoridade, falando o que ele tinha que fazer, que é o que nós temos que fazer. Quem quer governar, quem quer se dar bem na vida, tem que anunciar o seu Deus e a sua fé. As pessoas, e a melhor maneira de anunciar é com as nossas atitudes. Não é carregando Bíblias grandes debaixo do braço. Lembrei da situação que eu vou falar aqui agora. 1000 declaradores do Milton, meu Deus do céu. Não é carregando roupão, usando roupão, né? É isso que vai falar para as pessoas como de Deus. Eu lembro que uma vez, eu tinha ido no cinema com um amigo meu, ele estava no ponto do ônibus. E tinha lá, ainda tem essa igreja, tem uma igreja. Eu acho que ela foi, mudou de lugar. Foi maior ainda. Aí tinha igreja. E a gente no ponto do ônibus, esse Milton não era de Jesus, mas hoje ele é, não era na época. Tanto falar de Jesus para ele, se converteu. Graças a Deus. Hoje ele é de Cristo. Mas na época ele não é. Aí ele falava assim, é por isso que eu não vou para a igreja. Porque a gente não foi para ver a vida de ninguém. O pessoal ia para a igreja com a Bíblia desse tamanho. Um igrejaço. E quando ia na igreja, ou botava no bolso, ou jogava dentro da bolsa. Aí falava assim, tudo agente secreto. Aí, o endemoniado do meu lado. Vai que aí, vai que aí, só cheio de agente secreto aí. Deve beber, se prostituir, se drogar agora aí, ó. Tem vergonha de falar do Deus que serve. Eu ouvia isso de um amigo de infância, que era totalmente endemoniado, mas eu falava para ele, mas eles estão correndo o risco de ir para o céu e você para o inferno. Que está aí, sabendo que é certo e errado, e não está abraçando a fé certa. Ainda falava isso para ele, ainda ficava nervoso comigo. Mas o que me chamava a atenção, que ele, mesmo não sendo de Cristo, estava de olho em quem estava onde? Na casa de Deus. E tudo que ele falava, infelizmente, era verdade. O duro é isso. Né? E fomos lá algumas vezes, não para ver, saía, a gente chegava nessa igreja em frente, era um dia que sempre os sábados, eu gostava de andar muito comigo. E até que eu falava de Jesus o tempo todo para ir, e a gente chegava assim, sem aquela maldade, né? Está terminando o culto, vamos lá ver se lá no fim, sem essa maldade. Aí ele falava lá, vocês irmãozinhos na série, tudo crente. Na época ele falava, crente paraguaio. Na época estava uma moda de falar, você que era do Paraguai, né? Mulher do Paraguai. Teve uma onda dessa na época aí, o pessoal ia para o Paraguai comprar roupa, comprar um bocado de coisa, já teve essa onda aí, né? Aí ele falava, tudo crente paraguaio. Para mim entrar para a igreja para ser assim, eles estão correndo o risco de ir para o céu, você para o inferno. E você com certeza vai descer. E eu falava isso. E nem por isso ele deixava de andar comigo. Então José chegou para Faraó, para a maior autoridade da terra, e falou o que ele tinha que fazer. De repente, você está sofrendo porque você não está falando o que era para falar diante daqueles que estão sofrendo. Na tua frente,
sobre aqueles que estão diante de você. Olha o que aconteceu com o faraó. 37. E esta palavra foi o quê? Boa aos olhos de faraó. E aos olhos de quem, gente? De todos os seus servos. E disse faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o que mesmo? Meu Deus. Gente, olhem o que Deus faz quando nós não nos escondemos. Quando nós não negamos a nossa fé. Deus, Ele acaba nos exaltando. Ele acaba nos colocando em situações e lugares que jamais almejamos. Faraó, com todos os seus servos lá, seus comandantes, seus serviçais, os da corte, os senadores, na linguagem atual, né? Não sei se havia senadores nessa época no Egito, não lembro. Em Roma eu sei que existia. No Egito não lembro. Então, temos todos da corte. Ele exaltou quem? O presídio, que era de quem? De Deus. Então, se nós não nos encolhemos e realmente plantamos o desejo de amarmos a Deus, e nós anunciamos a nossa fé, praticamos a nossa fé, quem é que vai nos exaltar? Independente da situação que você se encontra? Hoje. Fale da sua fé. Fale do seu Deus. Eu até lembrei também da minha mãe foi chata pra chuchu. Minha mãe foi uma mulher que, enquanto era católica, só falava bom dia e boa tarde. À noite ela não saía de casa para os vizinhos. E isso incomodava os vizinhos. Até os meus amigos de infância falaram assim: a sua mãe é um exemplo, nunca se meteu na vida de ninguém, não gosta da porta dos outros, e nem os homens falam, os rapazes, nem gosta de fofoca, porque a minha mãe é uma desgraça. Só sabe falar da vida dela. Eu ouvia isso, escapólico, hein? Escapólico. Minha mãe é uma desgraça. Fuxica a vida de todo mundo. Gosta de se meter em furado, em roubar. Você vê, minha mãe era católica também. Ela era católica. Mas quando ela teve encontro com Jesus, minha mãe ficou muito chata. Ela queria levar o bairro todo, a rua toda, para a casa de Deus. Olha, até eu fiquei surpreso que minha mãe tinha boca e não falava. Ela ia na casa dos outros, convidar as pessoas, e se você marcasse, ela estava morta, porque ela ia na tua casa. Vamos lá, fulano. Não, eu te espero. Pode tomar banho. Deus vai mudar a sua vida. Você vê, a pessoa, quando realmente tem um encontro com Deus, ela tem vontade de falar de Deus. Da fé que ela tem expressado a Deus. Ela quer que a salvação que está sobre ela alcance a todos. E Deus honra. Deus ele não te trouxe para cá para você continuar com a sua vida amarrada, minguada, amargurada. Não murmure. Tomou de um prejuízo, sofreu um dano, virar as costas. Louve a Deus. Ame a Deus. Busque a Deus e fale da sua fé. Fale que Deus vai mudar a sua história. Porque Faraó era um endemoniado. E era senhor de José, que ele era presidiário. Mas quando José abriu a boca, Deus reverteu o quadro. Deus reverteu o quadro. Porque viu em José o que não tinha visto no reino dele. O Espírito de Deus. E você tem que buscar a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer aqui que o maior sinal do Espírito Santo é a paz interior. Você tem que ter paz. Você tem que buscar essa paz. Porque se você tiver paz, a tua mente ela vai estar no lugar, você vai ter como raciocinar como Deus raciocina. E você verá a glória de Deus. E diz mais aqui, 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há o que mesmo?
tão inteligente e sábio como, e aonde estava José? Até então, no presídio. No presídio. E nós sabemos que, se olharmos hoje para as penitenciárias, a maioria vai dizer, porventura pode ser alguma coisa que preste lá? Já conheço gente que saiu de lá e virou empresário. Tá melhor do que muitos evangélicos nascidos de berço aí financeiramente humildes. Por que tiveram em conta por Deus? O Faraó exaltou aquele que era presidiário. Então, Deus ele tem poder para reverter, para mexer com o teu patrão, para mexer lá no teu trabalho, para mexer com a tua família, para que haja realmente uma mudança na tua vida, para que todos que te cercam vejam a glória de Deus sobre você. E diz aqui o 40, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, veis aqui que tenho posto sobre toda a terra do... Gente, é o que Deus tem para aqueles que amam Ele. Mudança radical. Mudança radical. De escravo, de presidiário para governador. De assalariado para uma vida plena. De endemoniado para uma vida liberta. De escravo para se tornar livre. Escravo dos pecados. Deus tem esse poder. E chegou para José e falou assim, ó, todo o meu reino, você só não vai mandar aqui mais do que eu. Mas o que você falar aqui agora é rei. Busque a presença de Deus. Nunca tenha uma fé iludida, ilusória dentro da casa de Deus. Nunca abrace a vergonha como dádiva de Deus sobre a sua vida. Nunca ache que o sofrimento, a luta que você atravessa aí, é vontade de Deus. Porque é o que a maioria dos evangélicos diz aí. A Bíblia diz que nós só somos provados na fé. Passou disso aí é demônio. E você tem que exigir a saída do diabo da sua vida e dos seus caminhos, do seu coração, dos seus pensamentos. O lugar que o capeta mais bombardeia o ser humano é na mente. O maior campo de batalha que você enfrenta é a sua mente. Porque é uma dificuldade da pessoa entender que Deus a ama e que Deus é por ela. A maioria entrega os pontos. O que mais tem dentro da igreja evangélica é gente fracassada, é gente derrotada, por não amarem a Deus, por não anunciarem o Evangelho que liberta, o Evangelho vivo que desceu do céu, o próprio Jesus. Você deve plantar no seu coração, você que precisa de uma mudança, haverá um antes e um depois, a partir de hoje na minha vida. Por mais que você tenha sofrido, ou até mesmo sido abusado, Deus ele tem poder para fazer contigo o que ele fez com José. Por mais que tenha sido espancado. Eu lembro uma vez de uma mulher, ela chegou para mim, né? O meu marido, eu estava grávida de 8 meses, me espancou, chutou minha barriga, ainda fiquei do lado de fora a madrugada toda, tomando chuva. E o senhor está me dizendo que ele é meu marido? Eu não conheço outro. Tem que lutar por ele. Tem que lutar. E nessa hora você tem que ver quem? Deus. E eu falei para ela que Deus não estava vendo ele não estava vendo Deus na vida dela. Se estivesse vendo, ela não teria passado por aquilo que ela passou. Aqui dentro da casa de Deus, todos nós precisamos deixar a carne no inferno. Ou agimos como Deus, ou pensamos como Deus, ou seremos mais um carnudo, só que escondido dentro da casa dele, no início da Bíblia. José não murmurou, José não reclamava da vida, José não blasfemou, não questionou a Deus do porquê daquilo tudo, somente confiou. E Deus deu. E é o que Deus tem.
por fim, Gênesis 40. Muito bonito, né? E é bacana isso, né? A pessoa chegar para o dízimo na casa de Deus, a fidelidade, trazer uma oferta, trazer um voto. Pessoal, nós temos o mês todo, né? Desde o mês passado para cá, nós estamos falando da vida de José. José, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, se tornou escravo na terra do Egito, não se dobrou à prostituição, não se dobrou à corrupção financeira, foi jogado dentro de um presídio, não teve direito à justificativa, à defesa, em nenhuma das vezes. E o que chama a atenção, em tudo, a gente não vê na Bíblia José abrindo a sua boca para falar mal, para murmurar contra quem quer que seja. Menos ainda contra Deus. Nós vimos nas passagens anteriores de que em tudo José prosperava. Prosperou como escravo, prosperou como presidiário, até que teve um sonho faraó, um sonho duplo, e ninguém do seu reino conseguiu decifrar o sonho de faraó, e isso perturbava muito a faraó. Então, José foi colocado diante de faraó. E ele interpretou o sonho, que as 7 vacas gordas, que eram engolidas pelas 7 magras,